Fala investidor, fala investidora, como que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. E nesse vídeo eu vou trazer aqui com vocês uma notícia que é quase impossível você que está no mercado financeiro não ter ciência dela, que é o que está acontecendo com as lojas americanas e o recente pedido de recuperação judicial. Nesse vídeo eu vou falar com vocês basicamente o que acontece quando se pede uma recuperação judicial e qual basicamente é a minha perspectiva para a empresa depois desse fato. Então vamos acompanhar tudo isso logo após a vinheta. Vamos para o vídeo. Bem, eu vou trazer vocês direto aqui para a tela para que a gente comece aqui trazendo algumas notícias efetivamente do que aconteceu. E aqui nós temos que a Lojas Americanas ela volta a negociar, né, porque o que acontece? Durante o pregão deste dia, a B3 ela falou, olha, a Lojas Americanas está caindo muito e nós vamos suspender negociações, não vamos deixar que o papel fique negociando por um determinado período. Depois que esse período terminou, a ação ela voltou basicamente a despencar e ela cai mais do que 20% após o pedido de recuperação judicial, que nós já vamos falar um pouquinho. E aqui nós temos que, eu vou até trocar para vermelho para que a gente possa enxergar bem, a dívida da empresa soma 43 bilhões de reais, ou seja, lá atrás, e eu estou falando há menos de 5 dias, o Rial, que basicamente era o CEO da empresa, que assumiu e ficou pouquíssimo tempo, ele descobriu uma dívida de 20 bi de reais. Só que, passado um determinado período, fizeram novas contas e perceberam que se todo mundo fosse cobrar efetivamente o que a Americanas ela deve, isso iria para 40 bi de reais. Só que, quando fizeram o pedido de recuperação judicial e pegaram ali todos os balanços, pegaram todos os devedores, pegaram todos os credores, pegaram todos os fornecedores, nós chegamos a conta final, basicamente aqui, de 43 bi de reais que a Americanas ela estaria pedindo na recuperação judicial. Claro, nós sabemos aqui que dentro do varejo nós temos uma questão bem específica, que basicamente é o seguinte: eu vou lá, eu pego, sei lá, R$ 1.000 emprestados e aí eu compro essa mercadoria, só que esses 1.000 eu coloco em prestações a perder de vista. Só que eu pego esse determinado produto que eu comprei, ou produtos que eu comprei, coloco ali em circulação e começo a vendê-los. E aí só com a soma do valor que eu consegui ali com a venda de alguns produtos, eu já consigo pagar todo aquele valor do financiamento que eu fiz, do empréstimo que eu consegui. Então, basicamente essa ali é a operação que inclusive gerou muito problema, especialmente ali do risco sacado, que é o problema das lojas americanas. Depois que nós enxergamos toda essa situação e vimos que efetivamente nós temos aqui um rombo de 43 bi, não é efetivamente uma dívida, mas é sim um valor que a empresa tem como todo de passivo, ou seja, aquilo que ela efetivamente tem que pagar no curto, médio e longo prazos, nós chegamos a esse valor. Depois que efetivamente veio esse pedido de recuperação judicial, vieram outras diversas notícias dizendo que aqui o Ibovespa recua por conta de algumas falas do Lula, o dólar acaba subindo e claro, Americanas não poderia ser o assunto focal aqui da nossa conversa e de todas as notícias, afinal de contas. Uma empresa centenária, que é a Lojas Americanas, pede recuperação judicial e especialmente nós temos ali que o corpo diretivo, que eles chamam inclusive de 3G, que são lá os principais nomes da empresa, são aqueles que basicamente trouxeram luz para a Lojas Americanas e fizeram com que ela crescesse tanto, eles não quiseram fazer uma capitalização. Eles disseram basicamente que desses 43 bi, eles só aceitam os três a colocar, a injetar um dinheiro ali dentro na margem de 8 bilhões de reais. Claro, você deve entender que quando você é um empresário, você está objetivando o lucro. Só que é interessante enxergar dentro desta operação que os próprios gestores dessa empresa, os próprios nomes que geraram a riqueza dessa empresa, não estão querendo colocar dinheiro lá dentro. Soa um pouco confuso porque 8 bilhões é um valor bastante alto, mas longe do necessário para a gente ter efetivamente uma quitação de contas ali dentro das lojas americanas. Então, o primeiro ponto de alerta que eu queria trazer para vocês é: se os próprios donos e gestores ali da empresa não querem injetar dinheiro ou não querem injetar mais dinheiro ali dentro, por que será que você, acionista, deveria primeiro manter essa ação? Pior ainda, é muito provável que lojas americanas, a exemplo do que a IRB fez, a exemplo do que outras empresas fizeram, vá necessitar de uma capitalização. Ou seja, nós vamos ter na nossa corretora ali uma aba onde vai estar a subscrição de ações. Então, lojas americanas muito provavelmente vai lançar novas ações no mercado e, consequentemente, captar esse dinheiro e, para aqueles que não decidirem anuir a essa subscrição, não quiserem comprar nessa subscrição, vão ser diluídos. Ou seja, se você tinha participação de, por exemplo, 10%,
100% na empresa e você não decidir entrar nessa capitalização, você vai passar a deter apenas 5% do capital total da empresa. O valor efetivamente que você vai ter no bolso não vai diminuir. No entanto, a sua parcela dentro da empresa vai acabar reduzindo bastante e a depender do preço médio que você tiver nessa empresa, você também vai ter um prejuízo nesse sentido. Agora, tendo essas premissas aqui de que, primeiro, nós temos 40 bi de reais ali, né, nessa recuperação judicial. Também, considerando que os gestores eles não estão querendo colocar mais dinheiro dentro da empresa, por que nós deveríamos investir? E aí, nós vamos aqui finalmente para o fato relevante que a própria Lojas Americanas soltou, dizendo que na quarta vara empresarial do TJ daqui do Rio de Janeiro, eles pediram a recuperação judicial. E aí, o que eles colocam? Que adicionalmente, nesta data, eles conseguiram achar um caixa disponível de 800 milhões de reais. Claro, perto dos 40 bi, isso aqui não é nada. No entanto, nós temos um certo valor aqui. Aí o que acontece? Essa parcela significativa de valor estava injustificadamente indisponível para movimentação pela companhia. Ou seja, nós tivemos uma questão muito sensível aqui na Lojas Americanas, todo um imbróglio judicial, onde a própria Lojas Americanas entrou ali na justiça falando, olha, é muito provável que as pessoas vão querer me executar. E eu vou quebrar. Se isso acontecer, eu vou quebrar. Então, faz o seguinte, juiz. Não deixa que ninguém bloqueie minhas contas. Deixa aqui o dinheirinho que está aqui dentro do meu caixa para eu continuar operando. O juiz, ele deu uma decisão favorável nesse sentido. Só que o que acontece? Alguns dos bancos, especialmente o BTG, ele entrou na justiça tentando inverter essa decisão. Ele queria conseguir pegar o dinheiro que estava lá dentro. Aí o que acontece? O banco BTG, ele conseguiu um bloqueio no valor de 1,2 bilhões de reais e isso, claro, está numa apreciação dentro ali de um processo judicial e que, claro, precisa ser analisado. Esse dinheiro efetivamente não saiu da conta da Lojas Americanas, ele só é um valor que está bloqueado. Então, nós temos aqui uma decisão judicial ainda que pode ser revista, mas que dentro de uma recuperação judicial, esse valor provavelmente vai entrar para dentro daquela conta que eles fazem de quanto que você tem e quanto que você tem que pagar, e eles vão ver se você consegue se reerguer e efetivamente se você vai conseguir voltar a ter as suas operações em fluxo. Por fim, indo aqui, continuando a notícia da recuperação judicial, eles colocam aqui nessa entrevista, nessa reportagem aqui, algo muito interessante. Com a recuperação das Lojas Americanas, o que deve mudar? Basicamente, sem olhar exatamente aqui para o que foi colocado na reportagem, uma recuperação judicial ela tem um objetivo muito claro e eu quero trazer vocês aqui para mim para que a gente consiga efetivamente trabalhar esse ideal do que é uma recuperação judicial. Basicamente, uma determinada quantidade de pessoas vai ser posta ali frente a Lojas Americanas. A Lojas Americanas vai falar, olha, eu sei que eu estou devendo para todo mundo, só que eu não tenho como pagar vocês todos agora. Vamos fazer o seguinte, eu vou apresentar um plano aqui para minha empresa se reestruturar, para que eu consiga passar por esse período turbulento e que depois de um determinado período eu consiga efetivamente reverter todo aquele prejuízo, toda aquela dor de cabeça que eu tinha e colocar nos trilhos todo o valor que eu tenho que pagar para vocês. Pode acontecer, por exemplo, que, sei lá, o Banco Bradesco, que é um dos principais credores ali, você precisa que eu pague esse valor todo num período de 4 anos? Talvez eu vá fazer uma renegociação aqui com você que eu pago em 4 anos, só que eu não vou pagar com juros de 2%, eu vou pagar com juros de 1%. Ou pode ser que ele determine, ou pelo menos seja ali acordado, que esse valor, ele ao invés de ser pago em 4 anos, seja pago em 5, 6 anos. Uma recuperação judicial, ela tem muito mais a finalidade de você alongar dívidas, pagar credores de uma forma um pouco mais tranquila. E tudo isso é, claro, necessário para as Lojas Americanas para num período relativamente longo ela conseguir se reerguer novamente. Dentro de uma questão de varejo, eu talvez não enxergo com tanto otimismo essa recuperação. É extremamente triste pensar que uma empresa tão grande quanto a Lojas Americanas tenha caído numa cilada como essa de colocar 20 bilhões ou esquecer de colocar 20 bilhões ali dentro das suas despesas e o mercado acabar batendo tanto e por conta da desconfiança que isso gerou no mercado, os seus credores consequentemente também ficaram com medo de tudo que poderia acontecer e começaram a pedir para que a Americanas pagasse e isso gera um risco em cadeia. O que acontece nesse risco em cadeia que é importante que nós saibamos. Se você acaba cobrando uma determinada empresa e ela não tem a capacidade para pagar todo mundo, eu pago para um,
só que não consigo pagar para outro. Por conta desse pagamento que eu fiz para um e não consegui fazer para o outro, essa cadeia toda por onde eu não paguei, ela vai quebrando toda. Então, só para que a gente consiga exemplificar de uma forma um pouco mais clara e objetivamente aqui na Lojas Americanas. Vamos supor que existe uma empresa que ela produza um determinado item que é vendido lá dentro. E essa empresa, todo mês, ela faz a venda ali de 1.000 unidades. Quando você não consegue pagar por essas 1.000 unidades, aquela pessoa que produz as 1.000 unidades, ela não vai pagar, por exemplo, os fornecedores dela. Por sua vez, esses fornecedores também não vão conseguir pagar os fornecedores anteriores, ou seja, todo um risco em cadeia acaba acontecendo. E aí o que acontece? Especialmente os bancos, eles entraram no acordo que eles não iriam fazer essa cobrança imediata do valor, porque eles têm medo sim desse risco em cadeia que pode ocasionar. A não ser, claro, o BTG ele saiu fora desse acordo, que não foi um acordo efetivamente escrito, mas foi um acordo por noção do que poderia acontecer com o mercado em geral e, consequentemente, considerando que todos os bancos eles fizeram esse acordo, eu considero que a recuperação judicial ela pode ser viável, mas não considero que seja uma empresa interessante para você manter no seu portfólio. Afinal de contas, todos aqueles pontos que eu conversei com vocês sobre, primeiro, a questão do valor que não estava no seu balanço, seja por uma questão de fraude ou não, isso vai ficar para um órgão específico fazer a investigação. E além disso, se os próprios administradores e donos da Americanas não querem injetar mais dinheiro lá dentro, por que você deveria? E claro, se ela voltar ao mercado dizendo, olha, preciso fazer uma capitalização, preciso emitir novas ações e conto que vocês comprem, eu confesso que eu não faria essa compra não. Afinal de contas, se a empresa ela não traz para nós uma confiança, por que eu deveria colocar meu dinheiro lá dentro? Então, considerando esses dois fatores principais, que nós temos aqui uma crise de confiança, tanto na empresa como nos seus gestores, e que muito provavelmente ela vai precisar de uma capitalização, e essa capitalização talvez não seja suficiente para suprir o rombo que tem lá dentro, eu escolheria ficar de fora dessa empresa. Mas claro, se você acha que deve ser feita de uma forma diferente, você deve investir de uma forma diferente, deixa aqui nos comentários. Eu acho muito interessante quando a gente conversa a esse respeito. E claro, também não se esqueça de se inscrever no canal. Estamos aqui com um projeto pessoal que basicamente todos os meses de dezembro eu vou abrir quanto que eu recebi aqui no YouTube para que a gente possa juntos, lá no meu canal do Instagram, no @método de investimento, decidir para onde nós vamos doar esse valor. Então, por isso eu conto muito aqui com a sua inscrição. Peço também que você curta aqui todos os vídeos do canal e acompanhe todos os vídeos que eu lanço, tá certo? Então, por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!